Boa tarde, quinta-feira, programa Moda e Café, mais um programa aqui com vocês, que delícia! Primeiro programa do mês de julho, mamães aí, ó, força na peruca, mês de férias, eu sei que é aquele mês agitado, mas usem a criatividade que dá tudo certo. Muita gente vai viajar, muita gente vai ficar em casa, vai trabalhar, mas independente do que vocês façam durante esse mês, façam tudo com amor, tenham responsabilidade, curtam cada dia, né? Como diz a palavra de Deus, basta cada dia o seu mal, viva um dia de cada vez. Fica preocupado se você não for para Bariloche, se não for esquiar, não for para Disney. Curta onde você estiver, a gente tem que fazer as nossas memórias afetivas todos os dias, fazer valer todos os dias, né? Bom, vamos lá, gente, que o nosso programa hoje está muito especial e como eu estava falando até com meu esposo esses dias, eu até me emocionei quando essa pessoa aceitou o convite, porque eu tenho uma história muito forte com a modalidade esportiva dele. Como eu tive um parto gemelar, eu tive um problema no parto, a minha irmã saiu e eu demorei 18 minutos para sair, e eu tive falta de oxigenação no cérebro, e tive um problema sério. Meu pai procurou vários especialistas e todos eles levam para natação, faz natação, e até dei um spoiler do meu convidado. E aí eu fui para natação e a natação me ajudou e muito a me desenvolver, a andar, e a ter responsabilidade também, porque acabei participando de provas, tirando tempo. Bom, tudo isso o meu convidado vai falar, porque ele sabe muito melhor que eu, porque ele é um campeão olímpico. Eu estou aqui hoje no meu sofá com o Scherer, Fernando Scherer, o mais conhecido como Xuxa. Muito obrigada, Xuxa, Tudo por ter bem? aceito o convite, com tanto carinho, por estar comigo aqui hoje. Saiba que você é um ídolo para mim, uma inspiração. Assisti muitos mundiais seus, assisti muitas provas suas, não só eu, como minha mãe, minhas irmãs, papai que já faleceu, te admirava pra caramba. Então, para mim, é uma honra tê-lo no meu sofá aqui. Obrigado. Começamos bem, né? Já começamos com a força na peruca, né? Já falei, tá falando pra mim isso ou não? Eu falei, não, é pras mães, tudo Não, bem. pressões. Na hora eu já achei, ixi, já começou assim o programa? Já começou, já tirando sarro da careca? E uma coisa que você falou que é muito legal é que você nadou por conta De um de problema. um problema que Sim. foi recomendação médica, eu também. Eu ia O até meu foi perguntar pro como é que você asma, começou. foi com asma. Asma. Quando eu tinha 14 anos, 14? Foi 14. Aí 14 anos eu fui no médico, eu tava com asma, ele olhou pra mim e falou, tá, vai nadar. Aí eu fui nadar por conta de um problema de saúde. E aí a gente percebe, né, que como um problema, supostamente é um problema, se tornou um grande achado na minha vida. Então, Sim, algumas situações da nossa vida que a gente tá passando agora, parece uma coisa, mas que no final pode se revelar numa maior bênção da tua vida, que é, verdade. no caso, eu fui nadar graças ao médico. Sim, e virou o melhor nadador do mundo. Que responsabilidade, né? Ah, eu me tornei, mas assim, eu não vejo nem como responsabilidade, tendo responsabilidade, mas é porque é um sonho, é um prazer, tá? Na Aham, época, quando você tá como atleta, né? Você quer aquela conquista, você aham, quer realizar aquilo. Então você entrega todo o teu máximo todo dia. aham, Mas não é pensando na fama, no reconhecimento, isso tudo vem depois. aham. E aí, claro, com isso também tem a responsabilidade de ter um bom exemplo, vai, vamos Aham. dizer assim, fora das piscinas. Para a juventude, para a galera toda, né? Sim. Isso aí. Mas antes da gente se aprofundar, né, na sua carreira, é curiosidade de muita gente, por que Xuxa, né? Por que esse apelido, Xuxa? Tem muito a ver com a peruca, provavelmente, que um dia eu tive cabelo, é que é difícil de acreditar. Hoje só se eu botasse Eu uma vi umas peruca. fotos. Hoje só com peruca, se alguém quiser fazer aqueles... Eu tinha cabelo comprido, com 9 anos de idade. E na escola botaram o apelido de Xuxa, e Aham. com certeza eu não gostei. E aí quando você não gosta do apelido, o apelido pega. Pega. E aí eu fiquei com o apelido de 9 anos de idade, até hoje, com 50. Mas era sempre na escola. Mas quando eu, em 1992, eu ganho o Campeonato Brasileiro, tinha toda a televisão, a mídia em cima, porque foi o primeiro Campeonato Brasileiro que eu venci, Aham. e tava todo mundo de olho naquela prova, no 50 e 100. Quando eu tiro a touca, alguém na arquibancada de Florianópolis berrou, valeu, Xuxa. Aí lascou. Só que assim, foi de novo, Aham.
Algo que eu não gostei lá atrás se tornou uma das maiores bênçãos da minha vida, porque com Aham. isso abriu muitas portas, o reconhecimento mais rápido, não do meu nome, não do sobrenome, Fernando Scherer, mas o Xuxa, Hã. O Xuxa ficou muito mais claro para as pessoas o reconhecimento disso, então trouxe também mais patrocínio, mais Bacana. campanhas, Aham. mais palestras, então isso também abriu portas. Então, de novo, algo que lá atrás eu não sabia que ia render tantos frutos. E aí você chegou a se encontrar com a Xuxa e Já gravei campanha com a Xuxa, isso também foi uma dos presentes da minha vida. Em aham. 1996 nós gravamos o comercial da Raider, de chinelos, e foi a primeira vez que eu encontrei com ela. E quando eu encontrei com ela eu fiquei assustado, assim, tipo, e agora? Fala o que com ela? Era aquele mito, né, É, aquela como chama? Como personalidade. ela vai me chamar? O que vai ser? E ela de cara já quebrou o gelo, já falou, ó, ô Xuxa, vem cá. Aham. Aí ela, quando acabou a campanha, ela me deu uma autorização pelo advogado dela e tudo na época, Que de poder bacana, usar usar o o Xuxa em nome. campanha, usar em qualquer produto ou Aham, qualquer coisa, botar Fernando ou Xuxa Scherer, sem problema nenhum. que legal, Então isso foi uma abertura de portas muito grande, né. que bacana. Então seu primeiro campeonato foi em Florian você é do Sul, né? Eu sou Você de é do Sul, Florianópolis. Florianópolis, e aí você já competia já nadava numa escola, e aí tirava tempo, tudo, o professor viu que tinha um potencial para competição, como é que foi que surgiu aí as competições na sua vida? Foi com 14 anos, umas 6 semanas depois de já Sempre estar. nado livre, crawl? Começou com livre, depois costas, aí eu voltei para o livre e depois borboleta no final da carreira também. Cara, borboleta é punk, né? Ah, Sempre é tive muita puxado. Mas depois que você pega o jeito, ele fica mais fácil até que os outros, por conta de ser como são os 2 braços juntos, ele trabalha a coordenação, aham, mas é uma coordenação diferente. Já o nado livre tem uma coordenação muito mais fina, aham, então são modalidades diferentes. entendi. Mas com 6 semanas o meu treinador me olhou e falou assim: "Você quer competir?" Eu estava na escolinha ainda. Aham. Daí eu falei: "Posso. Não sei sair, não sei virar, mas posso". Aí ele me botou para nadar, aí eu Isso me na tornei competição de academia mesmo, da academia? não, campeonato estadual, Já no estadual? já. E aí eu falei: "Tá bom". Só Nossa, que aí eu me tornei terceiro do estado, da categoria, com gente que já nadava desde 3 anos de idade, 5 anos de idade, 7 anos de idade. E aí ele falou: "Cara, você quer treinar?" Aí eu falei: "Posso". Aí ele: "Então vai nadar na pré-equipe", porque a gente tinha um estágio para chegar na aham. equipe ainda, não sabia nem fazer as viradas, não tinha nem como aguentar um treino da equipe ainda. Aí ele me jogou na pré-equipe, eu não me lembro quanto tempo eu fiquei, mas fiquei pouco tempo também, e dali ele já me jogou pra equipe. E E já era aí 25 ou 50 metros? a piscina sempre foi de 25, 25, mas eu já competi os 50 e 100, tá. desde aquela época. Mas o terceiro do estado foi na prova de 50 metros nado livre, E que aí foi a prova que eu fui medalhista olímpico também em 96 em Atlanta. já foi em Atlanta essa, Foi em 96. 96. E foi o bronze, né? Foi Foi o primeiro bronze olímpico. bronze do Brasil. Nos 50 metros nado livre, sim. E qual que foi a emoção, assim, de trazer de participar de uma Olimpíada brasileira, né? De você defender a bandeira, o nosso país. Porque é muito louco, né? Antigamente a gente via só no futebol. E aí começa a vir, na sua época, o nado, e veio também o vôlei, naquela época, veio o judô também entrou nessa época. Como é que é, Xuxa? Acho que é a realização de um sonho. É difícil colocar em palavras um sentimento tão profundo. Ser mãe, ser bem-sucedida no seu emprego, realizar algo que você sonha uma vida para realizar, a conquista de um bem que seja a realização no dia da cerimônia de casamento. Uhum, São momentos inesquecíveis que é difícil você descrever numa palavra: "Ah, eu senti isso". É tão rápido e ao mesmo tempo tão profundo e tão forte, tão intenso, que parece que você some ali de conseguir botar em nomenclatura. Vai faltar e não vai chegar. aham, Então, não sei se tem palavra que descreva a realização. É a realização mesmo, é independente de que é uma Olimpíada. É porque no meu caso a Olimpíada se tornou meu sonho. uhum. Então, mas se fosse o sonho uma outra coisa para outra pessoa, seria a mesma Mesmo peso, proporção, o assim, mesmo né? peso.
E você já tinha saído do Brasil ou foi a primeira Não, vez? eu estava no Brasil, eu ainda treinava em Florianópolis no 12 de agosto. Eu fiquei treinando em Florianópolis de 88 a 96, com o meu mesmo técnico, Carlos Camargo. Aí depois da medalha olímpica, eu fui competir pelo Flamengo no Rio de Janeiro. E aí dali em 98 eu fui treinar nos Estados Unidos com o Michael Loberg e volto sempre competindo pelo Flamengo até 2003, se eu não me engano, 2004, não sei certinho, mas entre 2003 e 2004 eu continuei competindo pelo Flamengo, mas residindo nos Estados Unidos. Aí depois, no final da carreira, eu treino com o William Morales, um cubano, aqui no Brasil, morando em São Paulo. Entendi. Os cubanos, eles têm bastante fama de serem casca dura no treinamento, bons Ah, meu técnico alemão coaches, era né? pior, hein? Era? Ah, era. Vou falar que meu técnico alemão era linha dura também. Era. Acho que mais até. E nessa primeira medalha, seus pais estavam com você, sua família, como é Todos, que meus foi? pais sempre esteve comigo Foram? em todas as... Meus pais sempre estiveram comigo em todas as competições, todos os momentos da minha vida, eles sempre estiveram juntos. Eles tinham, graças a Deus, poder aquisitivo suficiente para poder viajar o mundo Aham, inteiro. que bom. Então eles sempre viajaram do meu lado, Olimpíada, Mundial, Pan-Americano. Eles não viajavam a algumas competições internacionais, como Sul-Americano, muitas vezes um campeonato internacional que eu viajar, porque também viajava, meu pai também precisava trabalhar, minha mãe também. Então Uhum. não era o ano todo em todas as competições internacionais, mas nas nacionais, estadual, Jogos Abertos, Campeonato Brasileiro, todas que eles puderam, eles estavam juntos. Que é muito importante, assim, eu tenho até eu brinco muito com minhas irmãs, que minha mãe, por ela, nós seríamos campeãs de natação. E para mim, porque era muito pesado, porque eu nadava por conta do meu problema, eu não gostava de treinar. Tirar tempo e competir, para mim não gostava. Mas quando tinha competição, eu lembro que eu estava, acho que não sei se foi no Espéria, no Tietê, num desses clubes grandes de São Paulo, e minha mãe, ela é muito, tudo que a gente tem que fazer, tinha que fazer, nós tínhamos que pegar pódio, ai de nós se não pegássemos pódio, né? Eu e minha irmã gêmea, minha mãe era cascadura. Debaixo da água, eu ouvia a dona Joana gritando, vai Lu, vai, vai, vai. E aquilo, sabe, meio que dava um peso, assim. Aí eu falei: "Eu não sei se eu vou aguentar muito tempo isso aqui não". Gostava de nadar, gosto até hoje. E outra história muito linda é com a natação que eu tenho, porque o meu menino é autista. E eu fui matricular, até aqui numa escola da região, e ele é no nível 1 de suporte, é baixo, mas a gente tem que avisar, ao professor, né, porque ele tem algumas estereotipias e, de repente, acontece alguma coisa, alguma crise. E quando eu avisei que o Pedro era autista na escola, eles colocaram 1000 barreiras para ele não nadar. Aí eu falei: "Então eu vou ensinar ele a nadar em casa". Então eu ensinei o Pedro a nadar. Ó, que legal. Eu ensinei ele a nadar, claro que ele não sabe Parabéns. todos os estilos, mas eu ensinei o Pedro a nadar, então a gente tem por isso que eu te falei, eu tenho uma história muito linda com a piscina, com a natação, e até me emociono com meu pai, assim, quando tinha competições, ele levava todo mundo da empresa, os meus primos da parte do pai, até a Dorinha, um beijo pra você, Dorinha não perdia uma competição nossa, Dorinha é um primo nosso mais velho, então era muito legal quando a gente ia às competições, então eu imagino a sua alegria com a família presente, né, porque família é tudo também nas nossas vidas, né. Ah, com certeza é uma... Faz parte do pacote, eu acho, de você se sentir realizada, ter o apoio, né? Sim. Ter o apoio dos pais, saber que você tá ali fazendo aquilo, você tá dando teu sangue, tá dando teu tempo, teu suor, e se teus pais podem estar presente, te apoiando, te incentivando, eu acho que faz parte do pacote, assim, de no final dar tudo certo. É. E numa dessas competições você foi pai, né? Eu fui em 96, antes da minha medalha olímpica, Tá. A aí a Isabela. Isabela. E aí eu fui treinar, ela nasceu em fevereiro, eu fiquei treinando os 4, 5 meses para a Olimpíada, e aí eu ganhei a medalha olímpica em Atlanta, em homenagem a ela. Que legal. E ela é que guarda essa medalha hoje, Ah, é? Tá com ela? tá com ela. Que bacana. Que linda essa história. É. Esporte é tudo na vida da gente, mas também tem um lado da natação. Você aposentou muito cedo, né? Ou é realmente essa é a idade dos nadadores hoje, a aposentadoria assim muito cedo? É difícil falar a idade exata, porque tem atletas hoje que conseguiram chegar aos 40 anos de idade. Eu acho que você conseguiria, porque você tá com um porte muito bom pra sua idade. Então, essa é a parte estética fora, aí tem a parte estética
que ninguém vê, que não seria estética, seria As fisiológica as lesões. lesões, que aí é Aham. interna. Essa daí foi o que me fez parar. Era Tá. muita lesão, muita dor no final da carreira. Então, ela abreviou um pouco o fim da minha carreira por conta de muita dor mesmo. Eu lembro de uma Olimpíada, não sei se foi o mundial que você foi, e que você teve que fazer uma infiltração no joelho, e que foi assim, hard, e o técnico virou pra você e falou assim, você perguntou pra ele: "Vai doer?" E você falou Aí foi o assim, médico. foi o médico, é. Eu pergunto pra ele se vai doer, É. e ele fala que não. E aí, nossa, como dói aquilo. Meu No Deus. joelho você fez a infiltração, Foi no né? calcanhar direito. Ah, tá. Foi no tombo que Foi no você. tombo onde eu rompi 3 ligamentos. Aí, mas doeu tanto, eu mordi uma toalha querendo socar ele, aí quando acaba eu falo: "Meu, você falou que não ia doer". Ele olhou pra mim e falou: "Mas não doeu?". Não doeu nele, né? Claro, eu não É. perguntei em quem ia doer. Ele falou: "Não doeu, eu faço isso aí há tantos anos, nunca senti dor nenhuma". Aí eu comecei a rir com ele, ele falou: "Tu acha que eu vou te dizer que ia doer? Você não Aham, perguntou? Se tu perguntar, claro, vai doer muito em mim, mas você não fez a pergunta certa". Então foi aham. erro de comunicação. Aí, como ele era muito amigo meu, a gente começou a gargalhar depois, né, Aham. porque na hora eu estava com muito ódio dele, Eu imagino. muito ódio, estava com muita dor, muita dor. E essas infiltrações você fez pra ir pra competição? Eu fiz pra poder ir só, não era nem pra poder competir, foi só pra ir. Foi o único requisito para eu poder embarcar. Tá. E eu estava embarcando pra Olimpíada. E eram de turma, né, era Era o você, revezamento 4x100. Gustavo estava Era junto, eu, Gustavo Gustavo, Carlos Borges? Jaime e Edivaldo Valério. A gente ia nadar o revezamento 4x100 metros nado livre em Sydney. Aham. E aí tu foi? Não sabia se ia entrar? Fui, não sabia se ia nadar, acabei nadando e acabamos ganhando a medalha de bronze olímpica ainda. Que legal. Você nunca pensou em fazer um livro, escrever um livro e um filme, porque hoje tudo vira filme, né. Acho que um livro seria interessante, Xuxa, porque tem história pra contar. Tem muita coisa. Eu já escrevi um livro umas 8 a 10, 8 vezes já, no mínimo, já, esse E mesmo não levou livro. adiante. Na hora certa ele sai, se Ah, então já tiver que tá no sair. caminho. Não, ele tá no caminho há mais de 16 anos, mas, Não, não. mas agora tem mais histórias pra contar, né, tem mais Sempre capítulos, tem, né. sempre tem. É por É. isso que sempre poderia adiar o livro e, ao mesmo tempo, posso publicá-lo também. Aham, Então, é uma questão de sentir que: "Ai, cansei, agora eu vou botar". aham. É mais por não é esperar o tempo certo, porque quando eu lançar vai ser o tempo certo, sempre é assim, não tem como evitar Sim, isso, não sim. vai ser Pra antes, tudo, né. nunca vai ser antes Aham. e nem depois, sempre vai ser o tempo certo, mas é que eu não fico muito preocupado com o publicar. Eu escrevi ele para mim, Tá. tanto que eu já escrevi e reescrevi ele diversas vezes, porque a cada vez que eu escrevo a minha história e reescrevo a minha história, eu realmente estou reescrevendo a minha história. É isso que a maioria das pessoas não conseguem assimilar, de fato, o que é isso. É a mesma história, porém, ao reescrever aquele livro, eu estou reescrevendo a minha história. Uhum. Reescrevendo de verdade, é como se eu alterasse o passado. Porque ao alterar o meu pensamento sobre o passado, eu altero o meu estado interno no presente. Então não é que o fato muda, mas muda a minha percepção sobre o fato. Uhum. Se muda a minha percepção sobre os fatos, muda a minha sinapses, muda meu estado interno, muda as minhas sensações, sentimentos atuais sobre aquilo. Uhum. Então é como se tá chegando o tempo onde eu não precise mais olhar para trás para reescrever nada. Quando não tiver mais nada a ser reescrito, eu acho que está na hora, daí sim vai ser a hora de falar: "Não, agora", é como se o livro já tivesse em branco de novo, Aham. não tivesse nada mais ali a ser internamente olhado com outro olhar, porque vai mudando, é impressionante, você vai mudando as mesmas situações, mas você vai mudando o teu olhar. Uma situação que era de muita dor, de muita mágoa, de muito rancor, de muita culpa, ela vai dissolvendo aquilo. Você vai conseguindo ressignificar, você vai conseguindo Tudo, perdoar, você vai tudo. conseguindo Se perdoar, se se per verdade, ressignificar, se tirar o perdoar. peso daquilo. Por quê? Para quando alguém ler aquele livro,
ele vai ler o meu estado interno, daquela visão que eu tenho enquanto eu escrevo, porque Uhum. ele não vai ler a verdade. Perceba, qualquer livro que eu escreva, ela de fato não é a verdade. Nada que a gente lê é verdade. Não pode ser verdade. É um ponto, é um ponto. Se eu escrever o livro da minha depressão, que eu escrevi enquanto eu estava em depressão, mais de 150 páginas, e publicá-lo, é terrível, é sombrio. Mas quando eu reescrevi esse mesmo capítulo, anos depois, ainda é um pouco tenebroso, mas já não tem tanto. Tanto Mas peso, né, já tá um pouco mais leve. leve. E se eu escrever ele hoje, eu vou rir dele. Mas a situação ela tá lá, os aprendizados estão ali, mas a leitura perante aquele que lê, ele vai sentir o peso do meu estado interno hoje. Hum. Então eu acho que o meu livro vai sair no momento que eu não tenha mais o que precisar reescrever aquilo. Esse dia tá chegando. Tá chegando. Já, na verdade, eu acho que já chegou, mas ainda estou deixando como se fosse amadurecer, florescer e o fruto. O fruto é o Uhum. livro, Aham. mas é da minha jornada interna. Então, esse livro ele está amadurecendo para então vir o fruto. O fruto vai ser o próprio livro, o próprio conteúdo do livro. Aham. Mas não é o conteúdo em si, mas é a forma como eu olho aquilo. É verdade? Não. É simplesmente que eu estou tão mais leve com toda a minha vida no passado, que quando alguém lê aquilo, ela vai poder olhar com leveza as coisas dela. Ela fala, nossa, mas que leve, ele está falando disso. Nossa, com uma naturalidade, com uma leveza, com um amor, com um brilho. Nossa, eu também posso. Aham. Mas se eu boto peso, a pessoa sente o peso dela também. Aham. E eu não queria que ninguém lesse o meu peso e carregasse o próprio peso. Eu quero que a minha leveza te leve a trazer leveza naquilo que já é pesado para ti. Sim, ajude outras pessoas e sirva também de Não é inspiração para sobre as ajudar pessoas. também. Não tem objetivo em ajudar ninguém. Não é sobre ajudar ninguém. Era sobre me ajudar. Tá. Eu me ajudei a tirar um peso. Agora, como eu tenho a responsabilidade daquilo que eu faço, como atleta, eu tive a responsabilidade com aquilo que eu fazia. Ao lançar um livro, eu tenho uma responsabilidade sobre aquele que lê. Uhum. Então, eu posso deixar ele na merda, Aham. lendo as minhas merda, ou eu posso deixar ele no paraíso, lendo as minhas merda, olhando as merda dele e falando, nossa, não precisa ser tão ruim assim. Sim. Não é tão pesado assim. Nossa, eu posso enxergar de um outro olhar, de um outro ângulo. Nossa, que legal. Não faz sentido. Ou talvez faça. Então essa reflexão, esse olhar diferente de um mesmo ponto, tem a vista do ponto e o ponto de vista. Uhum. Eu estou querendo trazer a vista de um ponto, bem distante, bem amplo, onde ele só faz parte de um contexto muito grande que é a minha jornada de 50 anos. Aham. Então eu estou fazendo essa lapidação na minha própria história. Foi isso, mais ou menos. Aham. Traduzindo Deu essa pra confusão, entender. nessa confusão mental que eu tentei trazer, simplesmente mudou quem eu sou hoje. Reescrever a minha história. E é isso que eu pretendo quando eu lançar um livro, será isso, que as pessoas possam se sentir mais leve. É o que eu trago nas minhas palestras. Bacana. É falar de assuntos profundos, pesados, difíceis, mas com uma naturalidade de quem viveu por aquilo, Uhum. quem trilhou. Uhum. Porque se você pergunta pra mim, por que seu apelido é Xuxa? Eu te respondo. Se você me pergunta como eu ganhei uma medalha, eu te respondo. Uhum. Mas se tu me perguntar da depressão, se tu me perguntar de qualquer outro assunto polêmico ou E nós vamos falar sobre difícil, isso, viu, daqui a ou pouquinho. qualquer assunto difícil, por que tem algum problema? É só uma resposta dentro de alguém que já se olhou tanto, que sabe que aquilo ali faz parte de quem eu sou. É tão importante, essa é a diferença, é tão importante quanto as vitórias. Aham. É tão importante quanto as medalhas. Não tem diferença, porque o que ganhou a medalha é o mesmo que entrou em depressão. É o mesmo. Eu sou quem eu sou, graças a tudo que eu sou e Uhum. vivi e Tudo que passei. viveu, sim. Então não tem melhor, não tem pior. A vitória, a derrota, a conquista, falir.
fiquei rico, ganhei fama, perdi fama, fui cancelado, não fui cancelado. Faz parte. Aham, Esse sou eu. que Então é por bom. isso que hoje eu não tenho problema nenhum de falar de tema nenhum. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, mas antes da gente ir pro intervalo, eu queria que você falasse qual foi o seu maior rival dentro da piscina. Foi o Popov? O maior rival dentro da piscina, eu ainda diria que sou eu mesmo. Eu quase que. Eu acho que já sabia que era essa sua, que seria essa a sua resposta. Porque é o único que poderia fazer eu ganhar ou perder. Mas ele dava uma canseira também, né? Aí é outra questão. Tá. Mas o meu maior rival era eu. Porque sou eu que poderia me boicotar treinando. Sou eu que poderia me boicotar bebendo, saindo, não comendo direito, não dormindo direito, pensando que eu vou perder, ou com medo. Então, eu era responsável pelo meu sucesso. Uhum. Ali, depois disso tudo feito, Uhum. aí teremos os rivais externos. Mas o maior rival é interno. Tá. Esse é o maior rival. Porque se eu chegar 100% bem, dificilmente alguém me vencia. A não ser Gustavo Borges, Popov e Gary Hall Jr. Mas o Popov era o mais pentelho, É, vamos dizer assim. eu lembro. Porque ele era o maior na época. Sim, Ele sim. ganhava tudo o Uhum. tempo todo. Então, ele era o cara a ser batido. Então, ele seria o alvo externo. Mas eu não botava ele como rival, eu botava ele como um ponto de referência de qual eu quero passar. Tá. Ele nunca foi para mim um rival, nem o Gustavo, nem o Gary Hall. Ele eram os pontos nos quais eu sabia que precisava chegar bem. Era como se eles fossem o meu trampolim para eu treinar. Entendi. No momento de preguiça, no Uhum. momento de cansaço, de Uhum. vontade de parar, eu falava, cara, se eu parar ele vai estar treinando o desgraçado. E se eu não treinar ele vai me ganhar, ele já é bom demais, eu preciso então treinar o dobro. Uhum. Então eu tô com preguiça, vou fazer mais. Tô Uhum. cansada, vou acordar. Quando acaba o treino, então eu vou fazer um pouco mais sozinho, porque eu Uhum. sabia que eu precisava entregar mais para ganhar desses caras, principalmente do Popov. É. O papo tá muito bom, o assunto tá gostoso, né? Ainda mais falar sobre natação, uma coisa que eu falei pra vocês que tem uma memória afetiva, faz parte da minha infância, da minha juventude. Eu parei de nadar só quando eu comecei realmente a fazer estágio. Enfim, vamos tomar um cafezinho e no próximo bloco o Xuxa vai falar um pouquinho sobre essa fase da depressão. Até daqui a pouquinho. Olha que você eu fui ao banheiro, não mexeu em nada? Vamos lá. O Xuxa dá o ok dele, a gente. Só botar de novo no bichinho. Silenciou módulo avião. Podemos. Voltamos para o segundo bloco. Gente, antes de mais nada, deixe um like, deixe um comentário, deixem as suas sugestões, né? Isso é muito gostoso para a gente. E tenho certeza que também, se vocês deixarem alguma pergunta para o Xuxa, ele vai estar respondendo com o maior carinho do mundo, né, Xuxa? Respondo. Ainda mais com esse assunto que vem agora, né? Porque tem muita gente, Xuxa, que tem vergonha de falar que passou por uma depressão. Eu já passei por uma depressão. Perdi 2 filhos, perdi um pai faz pouco tempo que era o amor da minha vida. Então você imagina, né? Luto, perdas. E é vergonhoso porque as pessoas falam que muitas vezes depressão é frescura. Ah, vai tomar remédio para depressão? Frescura? Depressão é uma doença? Aí ainda fala, ah, tá, você tem diabetes, vai deixar de tomar seu remédio para diabetes e vai acontecer o quê? Né? Então conta um pouquinho pra gente dessa sua fase de depressão, Xuxa. Como aconteceu? Por que que aconteceu? Porque a gente imagina um atleta, campeão, várias medalhas, no auge da carreira, devia cair muita mulherada em cima, né? Fama, patrocínio. Como aconteceu isso, Xuxa? O como aconteceu, eu nem sei, né? Não dá para Aham. dizer o dia que começa. Dá para perceber o dia que eu percebi que estava. Tá. Porque na verdade eu já podia estar há muito tempo e não tinha percebido que já estava. Por conta de muitas questões de anestesiar de uma forma ou de outra, ir fugindo desse encontro com essa dor.
Uhum. Mas eu percebi eu, de fato, estar em depressão em 2008. 2008. Você ainda nadava? Não, já tinha parado. Foi exatamente por isso, foi ao parar de nadar, onde e eu já não sei se eu já não estava antes, mas ao parar de nadar já era uma quebra muito grande da identificação do personagem, quem eu sou. Essa foi a minha grande questão, que foi a questão que me gerou grandes insights até hoje, foi essa pergunta é para mim é a pergunta que tem que ser feita sempre, e a única pergunta que teria que ser feita é: "Quem eu sou?". E quando você descobrir quem de fato você é, a tua vida se transforma de um jeito que não tem mais volta. Então, eu descobri em 2008 que eu estava em depressão e na depressão, nesse buraco que eu estava, foi onde eu perguntei quem eu sou. E aí eu fui atrás de psicólogos, terapia, e foi exatamente por conta de ter tudo isso, como você falou, fama, dinheiro, reconhecimento, sucesso, título, medalha, e mesmo assim eu não tinha nada. Como você tem isso tudo e não tem É. nada? Como você tem isso tudo e tá ainda vazio? Como você buscou isso tudo e continua com algo te faltando? O que que tá te faltando? Eu tinha meus pais vivos, eu tenho minha filha, a Isabela estava viva, com Aham. saúde, eu tinha casa na praia, eu tinha carro bom, eu tinha coleção de relógio, eu tinha, adega de vinho, eu tinha apartamento na Ah, você gosta de praia, vinhozinho também? Gostava? gostava. Tá. E tinha tudo isso, tudo que a maioria das pessoas ia sonhar em ter, mas mesmo assim tinha algo que estava faltando. E que nada disso preencheria. Só que eu já tive tudo que todo mundo sonha. E como é que você tem tudo que todo mundo sonha e o que está te faltando? Então não é externo, não é material. Uhum. Isso foi básico, ponto. Não é externo. Porque se eu posso comprar, eu compro. Se eu posso viajar, eu posso. Se eu posso viajar para onde eu quiser, a hora que eu quiser, porque tempo eu tenho, livre eu tô. Tem algo que está faltando. E essa foi a busca na minha jornada depois da depressão. Que aí foi esse encontro, de fato, com quem eu sou, que aí muda tudo. Aí a própria reescrever, como eu estava contando no outro bloco, o livro da vida, muda completamente. Que aí Aham. o peso acaba. Porque aí você vê que tudo que você passou era apenas um personagem vivendo uma vida que acho que levou muito a sério algo que não precisava ser tão a sério. Podia ter sido Mais mais. leve. Deveria ter sido mais leve, deveria ter sido como um videogame, deveria ter sido só para se divertir, só para brincar, só para rir, só para dançar. Mas não, daí você se identifica com o personagem, aí você sofre. E aí vem a dor, aí vem o sofrimento, aí vem tudo que vem, aí você se enreda naquilo, acreditando que aquilo tudo era real, até o ponto de você ver que tudo aquilo era só uma grande ilusão, uma grande brincadeira, uma grande diversão para você curtir a vida, curtir a experiência, que é o milagre, que é bastava estar vivo. Não precisava de nada daquilo. Pode ter aquilo tudo, mas não Aham. precisava de nada daquilo tudo. Que lá nada daquilo tudo que eu ganhei, conquistei, tive, posso possuir, posso não ter, tanto faz, porque não muda quem eu sou. Não mudaria. Como que você conseguiu entender tudo isso, Xuxa? Muita dor, né? Você chegou a ficar naquela depressão de não tomar banho, de ficar Não. isolado Isolado sim, eu fiquei 6 meses isolado. da família, dos Ah, de todo amigos? mundo. E a sua família, como reagiu a isso? Ninguém reagiu porque ninguém sabia. Todo mundo Você achou meio que eu estava me que divertindo na praia. entendi. Eu Você estava mascarava para também não gerar preocupação, de não, nem repente? sabia. Você não tinha essa noção que era uma depressão já nessa época? Eu não sei se eu sabia em termos de nome, assim, de nomenclatura, que eu estava em depressão. Você sentia um vazio, uma Ao dor, uma vazio, a ausência? angústia, perda de tudo quanto é brilho, de luz, de cor, de comida, de Porque pelo jeito gosto. você sempre foi muito brincalhão, Aí continuava brincalhão, externamente com os outros, tá? só que foi diminuindo o tempo com os outros. Então se tu me ligasse, você não ia saber. Que louco isso, né? Eu falo porque comigo aconteceu da mesma forma, ninguém sabia. Mas é claro, mas é por isso que é a brincadeira. Por que que ninguém sabia? Ó, aí entra exatamente no que eu estava falando, nas palavras que eu usei. Por que que ninguém sabia que você não está em depressão? Porque aquela máscara que você botou é o personagem alegre, feliz, divertido. Então o personagem, ele consegue enganar todo mundo.
O personagem, ele engana todo mundo. A grande mentira que a gente conta para nós mesmos a vida inteira é que a gente conta uma mentira de quem nós somos. E a gente sabe quem nós somos, Aham. mas não conseguimos entrar em contato com quem somos de verdade, e aí vestimos as máscaras do empresário, da mãe, do pai, do nadador, do Fernando, do empresário, do palestrante. Isso são todos papéis que nós vamos atuando durante a vida. Só que nós vamos nos vestindo de tudo isso. Só que isso tudo, imagina o seguinte, você está andando pelada na rua. Aí a gente pode trazer religião aqui. Uhum. Jardim do Éden. Todo Uhum. mundo pelado, todo mundo Uhum. sabe quem é. E ninguém tem vergonha. Você Uhum. é aquilo. Sim. Você só é. Então você é. Só que daí o ser humano começa a botar uma máscara. Aí a primeira roupa que ele bota é o maiô. Ele bota a identidade de Fernando. Aí ele anda de Fernando, tá de maiô. Tá de sunga, tá leve ainda. Mas daí o Fernando começa a andar e acha que tem que ser o filho, um bom filho. Aí ele bota uma calça leve, uma legging, vai, para ser flexível ainda. Uma legging e uma camisetinha. Aí o Fernando, que é filho, acha que tem que ser um bom aluno. Aí ele bota um moletom. Aí o Fernando, que acha que tem que ser filho, bom aluno, acha que tem que ser um bom nadador. Aí ele coloca a vestimenta do nadador, ele bota um casaco por cima. Aí ele vai andando e começa a botar o do empresário, aí ele bota um coturno, aí ele bota o do palestrante, aí ele bota o do campeão, do super-herói, o bom pai, aí ele começa a botar, sobrecarga, sobrecarga, quando vê ele tá com 500 armaduras, se protegendo de tudo, e ele não vive quem ele é. Ele vive tudo que ele não é, fingindo que ele é. Cara, isso é tudo muito louco. E no fundo ele não tá vivendo quem ele é de verdade. Na verdade, ele tem que tirar tudo isso, é um processo de desconstrução. Aham. O processo ele não é de construção. Ele inverte. Você nasce, constrói, engana, te engana, te engana, te engana, te engana, te engana, te engana, mente para você mesmo, faz parte do processo, é parte do jogo, da vida. Você se engana, se afasta de quem você é, para daí no meio do caminho você falar, não aguento mais essa merda, tá uma farsa, essa é uma mentira, não aguento mais, não aguento essa merda, não quero mais essa vida não existe, não é boa, não quero mais, tenho tudo, mas não serve. Aí você começa a desconstruir tudo isso, tira um casaco, o nadador rompeu logo de cara, aí eu vou tirando roupa, tirando máscara, tirando faces, tirando tudo e não sobra nada. Quando não sobra nada, você finalmente chegou de novo nu. E quando você tá nu, você não tem mais problema de falar de assunto nenhum, porque eu tô nu. Uhum. Então eu posso falar de depressão, posso falar de vício, posso falar do que eu quiser, porque eu tô nu. Uhum. Eu não tenho mais máscara para vestir para ninguém. Esse sou eu. E você se Goste, encontrou com o seu goste. eu Fernando mesmo. Não, Fernando não. Fernando é uma máscara. Eu Ah. encontrei com quem eu sou. Fernando eu não sou. Eu não nasci Fernando. Quem sou eu? Eu não sou Fernando. Eu nunca fui Fernando. Fernando é o nome que me deram. Se me desse de José, eu seria José. Eduardo, eu seria Eduardo. Ricardo, Maria, Antônio. Eu não sou Fernando. Eu nunca fui Fernando. E nunca vou ser Fernando. Quando eu morrer, eu sou Fernando. E aí, o que você me diz disso? Você me deixou agora meio que em parafuso. Você veio para o mundo sendo quem você é? Não, ganhei o Não. nome depois. Não. Você vem para o mundo como você é? Não, claro que não. Calma. Venho nua, pelada, né, como realmente no Jardim do E Éden, antes? me coloco uma roupinha, né, E antes? de eu chegar ao mundo. É. E Essa- depois? Aí sim, depois coloca um Não, nome, né? depois. Vamos lá. É. Na lápide tem 2 traços. Tem. Sim, é o nascimento e a morte. Antes de nascer, quem você é? Ninguém. E depois que você morrer? Também não vou ser mais ninguém. E por que você quer ser alguém do meio do caminho? Você não é ninguém também. É, Você acha que é alguém. é, E esse achar que é alguém é responsável por todo o teu sofrimento. é verdade. Você não é ninguém. Você é ninguém andando, vestindo uma roupa. Que você vai descartar essa roupa no dia que você morrer. E aí na vida inteira você caiu na ilusão de achar que era alguém. Aí esse alguém acha que tem que ser sério, acha que tem que carregar peso, acha que tem que sofrer, acha que tem que ganhar dinheiro, acha que tem que ser famoso, acha que se não fizer isso ele não é ninguém.
Caralho, você não é ninguém mesmo. O dia que você entender isso, você pode ganhar tudo, conquistar tudo e continuar sendo ninguém. Aí não tem peso se você ganha, se você não ganha, se você vive, se tu morre, se tem mais, se não tem pai, se tem filhos, se não tem filhos, se tem marido, se não tem marido, se tem esposa, se não tem esposa, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se dá entrevista, se não dá entrevista, se alguém gosta, se alguém gosta, se alguém vai me entender, se ninguém vai me entender, se vão me cancelar, se não vão me cancelar, eu tô cagando, eu já não sou ninguém. Eu sou um ninguém vestindo uma roupa, a roupa de Fernando, a roupa de pai, o melhor pai possível, a roupa de avô, o melhor avô possível. Eu estou vestindo uma roupa, mas eu vou ser ninguém sempre. Como você conseguiu compreender tudo isso? É porque era o dia para eu chegar nisso. Não teve como eu Porque fiz. não, eu comecei agora a pensar realmente em tudo que você tá falando. É verdade, depois a gente É conversa. porque Você tem cartãozinho de psicólogo, psiquiatra aí por aí? não, eu não sou terapeuta, eu me terapeutizei. Eu estudei muito. Não, dá pra ver que você tá bem realmente paramentado de tudo Ah, que não, eu você estudei muito, fala. mas é que isso não é estudado. É Eu es vivido, É sentido. é sentido. É uma morte tão grande, 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 que ela é aterrorizante. Porque você morre. Morre em vida. Traduzindo, eu já Uhum. morri. Aí você fala, mas como você está falando comigo? Porque eu já morri. Você acha que tem alguém aqui falando contigo? Essa é a questão, já não tem mais ninguém. Você entende a brincadeira da vida? Uhum. Quando não tem mais ninguém, aí você passou a viver. Porque você já morreu. E quando você morre, você consegue entender o mistério da vida. Que não é para ser revelado. Ele é para ser vivido. É só para ser respirado, contemplado, curtir uma conversa, tomar uma água, tomar um café, comer uma comida, dar um beijo, dar um abraço. Não tem que ter motivo para dar um abraço. Não tem que ter um motivo para eu amar. Não tem que ter um motivo para eu viver. Não tem um motivo para eu ir trabalhar. Não tem um motivo para estar aqui. Eu não tenho motivo para escrever meu livro. Eu não preciso fazer nada para ajudar ninguém, para salvar ninguém. Por isso que eu falei que meu livro não tinha objetivo nenhum Não, nele. agora eu entendi, de É por isso. fato. Aham. É porque se não tem ninguém aqui, olha que louco. Essa é louco. Por que que eu não posso ajudar ninguém? Se não tem ninguém aqui, não tem ninguém aí. Não tem ninguém me vendo. Se não tem ninguém aqui, não tem ninguém me vendo, para quem que eu estou escrevendo? Aham. Para ninguém. Então é um baile cósmico da vida, existência, brincando de ninguém para ninguém, onde eu falo para ninguém e ninguém finge que me ouve, eu finge que estou aqui conversando com ninguém e esse ninguém aí do outro lado, que também sou eu, finge que me escuta e a gente balança a cabeça e se diverte na vida fingindo que eu não sei que sou você e você finge que não sabe que sou eu. Mas no fundo somos todos ninguém dançando uma música celestial, Aham. divina, fingindo que ninguém sabe que é ninguém, mas no fundo todo mundo é esse mesmo ninguém. É o mesmo. É um ninguém só, não tem dois ninguém, é um ninguém. Por isso a frase, somos um. Por isso a frase, eu e o Pai somos um. Por Uhum. isso todas as frases, eu sou aquele que é, porque só é. O Uhum. ninguém é. Ele apenas é, ele apenas existe, ele apenas coexiste com um bando de ninguém, fingindo que é alguém. E aquele que acha que é alguém, desculpa, sofre. Porque aquele que é alguém, ele se sente separado E você em entre algum eu e momento se você. sentiu alguém A com vida toda essa inteira. fama? Não, não só quando a fama acabou, também me senti alguém. É porque você ainda tinha Claro, uma história. eu continuo tendo a história. Sim, mas E você ela não conseguiu. muda a minha história. Muda agora é internamente a sensação de que tudo que era falso caiu por terra. Tudo que era falso. Inclusive o Fernando caiu por terra. Não sobrou nada. Sobrou ninguém. Uhum. E quando não sobra ninguém, não sobra nada, 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 nada. Mas sobra o quê? O amor. Sobra o quê? A paz. Sobra o quê? Eu olhar para cada um, mesmo sabendo que ninguém me vê como si mesmo, e tá tudo bem, eu vejo a todos como a mim. Então, o mínimo que eu posso fazer é querer que alguém leia meu livro, que sou eu mesmo lendo, Uhum. da forma mais leve possível, para que aquele que leia, no máximo ele olhe e fala: "Que louco!" ou "Agora eu lembrei quem eu sou. Nossa, isso faz sentido, lembrei." Talvez um lembre,
talvez 2 lembrem, talvez ninguém lembre. Talvez daqui 1000 anos alguém lembre, não importa, não tem propósito no Sim, livro, entendi. mas é para mim. Uhum. Eu escrevo para mim, eu não escrevo para ninguém ou para o outro, porque não tem outro, só tem eu. Então tudo que eu faço na minha vida é para mim. Como eu cuido dos meus netos? Com todo o meu amor. Como eu cuido da minha filha? Com todo o meu amor. Como é que eu cuido de uma pessoa passando na minha frente, na rua, em algum lugar? Com todo o meu amor. Por quê? Porque só me resta amar. Não me resta outra questão. E a humanidade vai tão mal, né? E por que essa competição toda? O meu carro é melhor, o meu emprego é melhor, eu ganho mais, minha casa é melhor. É o que você falou, Mas é porque faz parte do videogame. De novo, sem culpa, sem peso. Da mesma forma que eu não soube te responder como eu cheguei aqui, eu sei que como eu cheguei aqui fez parte do videogame para eu chegar. Da mesma forma como outros que não chegaram ainda, porque faz parte não ter chego. Não tem nada fora do lugar. Nem a competição, nem o ódio, nem a guerra, nem as minhas palavras bonitas. Nada está fora do lugar. Está tudo dentro do seu próprio contexto. Nem o bem, nem o mal. Porque para existir o bem precisa do mal. O que o bem vai fazer se só tiver bem? Precisa ter o mal para ele fazer bem, senão ele não é nem bem. Uhum. E quando só sobrar ninguém e todos os ninguém souber que não são ninguém, vai todo mundo só se olhar e falar, por isso que precisa ter o contraste. Porque para haver contraste, para haver vida, Uhum. precisa ter o contraste. Então, existe ter que ter essas cores. Alguns gostam de amarelo, outros de azul, E como meu pai outros de falava, o que rosa. seria do amarelo se todos, o que será do azul se todos gostarem só do Você amarelo, percebe né? que é um jogo divino? Aham. É uma estrutura divina a existência? Foi nisso que eu cheguei, quando eu descobri Eu quem ia eu sou. perguntar, né? Quando eu descobri quem eu sou, que a verdade é essa, não tem como eu tirar, é aquele que e acabou, é ninguém, porque não tem como botar um nome em algo inominável, algo que não tem forma. Eu tô na forma, mas essa forma é entre os dois traços, porque na verdade eu sou antes e depois. O durante, ele nem existe. O quê? Um piscar de olhos isso aqui? Por uma eternidade? Uhum. Então, Você acredita na eternidade? Com todo esse estudo que você já no fez? fundo, É. não existe é isso aqui. Isso Vai aqui não deixar os nossos existe. telespectadores todos. Mas isso aí é uma coisa que eu não preciso nem provar, não é provado. O que existe? Será que é o que a gente vê e toca? Ou é o invisível? O que será que é eterno? O que é o eterno? O eterno não é isso aqui. O eterno é a existência. Nós somos a existência experienciando uma vida num corpo, em diversos corpos ao mesmo tempo, mas é a mesma existência. Só tem uma existência. É ela vivendo diversas fractais, diversas identidades, identificações separadas em diversos pontos, mas é uma existência vivendo tudo. Uhum. Mas só existe a existência ela é eterna. E se somos essa existência vivendo num corpo, que é antes do corpo e depois do corpo, antes do fim e antes do começo, é a existência, sempre existiu, Então vai ter uma eternidade. é a Você acredita nessa eternidade, eternidade? mas não com essa identidade. Ah, tá. Você retorna à casa do Pai. Sim. Você acredita então, Só sobre que tem, retornaremos? só tem ela. Nós nunca saímos. O erro, o engano do ser humano, por conta do jogo, que é assim, teve que ser assim, é a casa do Pai não é um lugar. A casa do Pai é a sensação de ser parados, de sermos separados dessa existência. Mas a existência e eu somos um. Você e eu somos um com a existência. Uhum. O engano é achar que somos separados da existência e que existe uma existência e um eu. Esse eu é a identificação que se torna separada, que seria o ego, Aham, eu ia falar sobre isso. por Jung, que Aham, aí é o processo de individuação, o processo do que muitos outros chamam de muitas coisas, aham. mas é o processo de quê?
de compreensão de que eu, corpo e existência somos um. Eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, só existe um, não existe nem dois. Não existe filho, não existe pai, só existiria o pai, brincando de filho. Sem consciência que é o pai. E nunca vai ser o pai enquanto corpo, porque ele não vai ser o pai, porque ele não é o pai, mas é o pai. Aham. Porque é só a existência vivendo. E quando você deixa de existir, você não deixa de existir, você volta a ser existência, sem forma. A brincadeira da matéria é sem forma para não forma, da não forma para não matéria, da não matéria para não matéria. Agora, o que você brinca aqui é brincadeira. Era para ser divertido, era para ser leve, era para ser um paraíso. É verdade. Mas o inferno está constituído dentro de nós. Por isso que o inferno está dentro de nós, o reino dos céus está dentro de nós. Não tem separação entre inferno e céu. Cabe a nós Tá, escolhermos cabe a qual é o nós que- escolhermos o caminho. Mas qual é esse caminho? Quando você entender que se o inferno está em mim, o paraíso está em mim, eu sou tanto inferno quanto paraíso, então eu sou um só com tudo. Um só com tudo. Ó, aqui é o inferno, aqui está o céu. Eu sou os dois. Isso é existência. A existência na dualidade tem que ter dois lados, da mesma moeda. Um lado da moeda é o inferno, outro lado é o céu, é o paraíso. Eu juntando os dois lados, eu me torno um. Aí eu me torno um com quem? Com o céu. Com tudo. Mas Com a você existência. escolhe um lado. Tudo bem, mas você pode brincar com... Não precisa escolher lado. Você não precisa escolher mais lado, você já é tudo. Tudo, não precisa escolher lado. Suas ações vão ser condizentes com o tudo. Se tu sabe que é tudo e todos, só te resta amar. Você não escolhe amar, você é amor. Você não escolhe ter paz, você é paz. Você não escolhe ser feliz, você é feliz. Você não escolhe viver, você é a vida. Você não escolhe mais nada. Você não escolhe mais nada, porque você não tem mais vontade, você não tem mais desejo. Você não manda mais em nada, porque não tem mais eu, só tem ninguém. E ninguém não manda, ninguém obedece. Ninguém só vive, ninguém só anda, ninguém só responde, ninguém não se preocupa com alguém, porque não tem ninguém assistindo. Uhum. Ninguém só faz a vontade do Pai, porque não tem ninguém aqui para escolher nada. Não existe mais desejo, não existe mais querer. Os querer e os desejos, eles são condizentes com a vontade do próprio, da própria existência, o tempo todo, em todos. A questão é, eu simplesmente abri meu olho e Uhum. parei de fingir que eu não sou. Todos são a mesma coisa. Só fingem que não são ainda, porque é o tempo de fingir, como eu demorei 50 anos fingindo que não era. Mas eu sempre fui. Você sempre foi. Todos sempre são. Você também já é. Ninguém precisa fazer nada para ser. Você já é. Você já é. Essa é a questão. Você já é. Você já é um com o Pai, você já é a existência, você já é a vida, você já é o caminho, você já é a verdade, você já é tudo. Tudo, tudo que você quiser, você já é, você é tudo. Você é tanto o céu quanto o inferno, está dentro de ti todos, abraça todos, acolhe todos e você entenda, eu já sou, então eu já sou. Se eu já sou, eu posso fazer o quê? Viver. E para viver só preciso fazer o quê? Respirar e ser feliz. E aí quais são as ações quando isso acontece de verdade e você sente? Só te resta amar. Uhum. Não te resta mais nada. Não é uma escolha amar. Amar não é um gesto. Amar não é eu sair abraçando todo mundo e beijando todo mundo. Sim, é. Eu só amo. Saber se colocar no lugar No próximo, né? meu. E ao Sim. mesmo tempo te botar no teu lugar e falar, tá bom, você tá passando por dor? Parabéns, fique nela. Tá sofrendo? Quer continuar? Parabéns, continue sofrendo, eu não vou fazer nada por ti, eu não vou nem estender meu braço. Por quê? Você não quer. Mas se você quiser, eu te estendo minha mão e te acolho e te abraço. E te aponto um caminho, mas não vou caminhar por ti, não. É, não dá, não rola. Não vou mastigar a comida por Sim. você. Você vai ter que pegar os dentinhos, mastigar a sua comida, cortar a sua carninha e comer. Aham. Ah, mas e... Aí o é problema É seu. problema seu, é. Porque é assim a vida. Porque a própria existência te deu isso. Para você encontrar o seu caminho. Por isso que eu não dou fórmula.
por isso você me perguntou o que você fez para encontrar, Uhum. foi o meu caminho. Eu quero que cada um encontre o Encontre o seu seu, caminho. Eu sim. posso falar e apontar os que eu fiz, mas não quer dizer porque eu Que fiz vai dar certo para outro. A e que fórmula não é a precise, e mesma, que não, e é que precise passar pelo que eu passei, tá maluco? Não precisa. aham. Talvez só de escutar isso e alguém chegue e fale, eu já sou. É, E a pessoa tá bom. encontra. E acabou para ela, eu vou falar, parabéns, mas como você fez isso? Eliel te ouvir, eu vou falar, mas como? Se nem eu demorei 50 anos e passei por um perrengue danado para chegar nisso. Você não precisou, eu vou ter que tirar o chapéu e bater palma. Porque cada um tem o seu caminho. Não dá para eu falar, toma banho gelado, medita, lê um livro, lê isso. Eu posso falar, isso tudo foi muito bom para mim. Aham. Se você sentir, faça. Mas se não, não faça também. Sim, E tá tudo bem. sim. E se você me achar louco, que bom, Tá tudo bem tá também. tudo bem. E se você concordar comigo, tá tudo bem também. Então, porque se não tem ninguém dentro, nada que venha cola. Nem elogio, nem crítica. Não tem mais velcro. Aham. O É velcro, porque o elogio ele inflama, claro, né, o ego. e também a crítica machuca, te Quem? coloca para Quando tem baixo. um eu, Sim, sim, quando tem o eu. sim. Esse eu que se identifica com aquilo que falou. Mas se não fui eu que falei? Eu acho que eu já tô começando eu tô no meio caminho, sabia que eu tô no meio caminho? Porque eu Você já tô ficando não. já tô chegando naquela fase que eu também não tô mais ligando pelo que falam, já tô mais, "Ah, tá, eu sou assim". Se você acha que eu sou assim, tá bom, ok, tá bom. Porque você vai começando a entender Eu tô que chegando não perto dos dá tanta 50 também. importância. Porque que começa a não dar tanta Maturidade. importância, claro. Por isso que é um processo na vida. Mas às vezes acontece com alguém com 16 anos, Sim, com 13 anos, sim. mas não foi comigo, mas essas faz parte, eu acho que do próprio contexto da vida, esse processo de desidentificação com aquilo tudo que um dia você achou valioso. E aí você entende que o que que é valioso na vida? Aham. Às vezes não tem preço. Na maioria das vezes não tem Não, na preço. maioria não tem. Claro. Aquele aconchego com o seu filho, né, aquele abraço gostoso. Esses dias eu estava revendo um vídeo do meu casamento, aquele abraço apertado que eu dei no meu pai, aquelas memórias, coisas pequenas. Não tô lembrando de uma viagem que eu fiz com ele, tô lembrando de um abraço que eu dei, né, lembrando de uma história que eu conto à noite, você falando de contando história pros seus netos ontem, né, uma história que eu conto à noite pro meu filho. São essas memórias, essas lembranças vão ficar. É isso. E quanto tempo a gente passa, muitas vezes esquecendo do que tem realmente valor. Porque a gente quer dar o valor, a gente quer dar as coisas materiais, né. E que é ótimo ter, hein? Sim, sim, mas às vezes a criança ela não quer um brinquedo, ela quer um tempo de qualidade com o Ela quer pai, um olhar, um ela olhar. quer um abraço, Sim, uma palavra, um elogio sincero, um toque, uma presença. E como você trouxe aqui no começo da conversa, quantas pessoas vão ter a oportunidade de passar um mês com seus filhos nas férias aham. e depois de 2, 3 dias estão reclamando que não aguentam mais? É, Cansa, claro que cansa. Cansa, enche o saco, enche como tudo na vida. Mas lembre, tudo na vida acontece por um acaso. E quem sabe esse não é o momento para você renunciar aos teus desejos, renunciar às tuas vontades e servir de verdade. Todo mundo quer servir a algo maior. Tem presente maior do que se renunciar inteiro para o seu filho durante um mês, durante um dia? é. Inteiro. Renunciar inteiro, tudo. E falar, eu vou renunciar até meus pensamentos negativos. Eu vou renunciar a qualquer crítica, qualquer vontade de reclamar. Eu vou só agradecer. Se tu conseguir fazer isso um mês pelo seu filho, você começa a agradecer o resto da sua vida tudo que te acontece, porque você começa a entender que tudo que te acontece acontece por algum acaso, que algo muito maior, que é a existência que está gerando tudo Uhum, e está controlando tudo, uhum. inclusive a tua própria vida. Tanto que você não tem vontade nenhuma, é a vontade dele sempre, nunca a sua. Sim,
E prevalece sempre, não Sempre vai tem como. prevalecer a dele. Aquele que achar que prevalece a sua, eu vou bater palma e vou falar: "Tá fudido". Não, ainda está chegando agora no mês de nós estamos no mês de julho, e eu sei que 6 meses já se passaram, e muita gente já está assim: "Poxa, aquele sonho que eu tanto tive até agora eu não consegui, fiz tantos planos, já se passaram 6 meses, e aí?", né. Aí a pessoa começa a entrar em parafuso. "Calma, tem mais 6 meses", aliás, mais 7, né, mas tem e aí a pessoa começa a pensar: "Meu Deus, mas será?". É no tempo dele, é ele, é do jeito dele, não adianta a gente querer fazer pela força. Não, pela força É pior. resistência. Imagina você resistindo contra uma força muito maior. Uhum. A força que você coloca resistindo te cansa, te exaure. E E quando você muito, e aceita muito. e quando você aceita essa força tirar tudo que é teu, quando a força te toma, ela tira tudo que é teu. Tudo que é teu. Ela te deixa sem nada. Sem nada. É nada, não te resta nada. Mas quando não te resta nada, você entende que você já tinha tudo. Por isso aquela frase linda, que muitas vezes as pessoas não conseguem entender a beleza daquela frase. Aquele que tudo tem, tudo lhe será dado, e aquele que nada tem, tudo lhe será tirado. As pessoas separam essa frase como se fossem duas entidades separadas. Aquele que tudo tem, lhe será dado. Aquele que nada tem, lhe será tirado. Não, 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 não. É uma junção. Vamos fazer uma junção de uma pessoa só. Aquele que lhe é tomado e tudo lhe é tirado é porque ele nunca teve nada daquilo. Ele nunca teve o nome, ele nunca teve o trabalho, ele nunca teve a identidade, ele nunca teve o corpo, ele nunca teve nada. Então tudo que nada tem, porque quando você morre você deixa tudo, dinheiro, casa, carro, cachorro, papagaio, pirulito, filho, mulher, tudo você Dívidas, deixa. tudo. Tudo que você acha que é teu, você deixou. Então aquele que nada tem, tudo lhe será tirado, porque nunca teve. Então ele lhe tira tudo. E quando ele lhe tira tudo, como em vida, como aconteceu comigo, me tiraram tudo, ele tirou tudo, 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 não sobrou nada. Tudo lhe foi revelado. E quando tudo lhe é revelado, tudo lhe será dado, porque tudo é dele. Nunca nada não foi meu, tudo é meu. A existência é minha, tudo é meu. Nada não deixou de ser meu, nunca deixou de ser meu. Por isso que Eu só nada disso te fingi, afetou. mas nada, tudo é meu e nada é meu. Eu sou tudo e não sou nada ao mesmo tempo. Tá bom. E aí, você quer alguma coisa? Tanto faz, tudo é meu. E o que tiver que vir, vai vir. E o que não tiver que vir também não veio, mas também já é meu. Aham. Então, olha a leveza da frase. Aquele que nada tem, tudo lhe será tirado, porque ele vai se tornar tudo. Porque ele vai receber e reconhecer que ele já era tudo e que nunca precisou de nada. Porque tudo já é dele. Então tudo lhe será dado. E será dado. Dado. Não vai ter esforço. É dado, já é teu. Uhum. Isso é ressonância com o universo. Isso é harmonia. Isso é fluxo de vida através de ti, onde você fala e não se preocupa com a resposta. Onde você responde assuntos aqui que eu nunca tinha falado. Mas por quê? Porque eu não tenho ninguém falando. Se é para falar, vai falar. Se tiver que sair, vai sair. E se tiver que juntar essas frases, eu junto. E se falarem, meu Deus, ele está falando de religião. Eu não estou falando de religião. Sim. Eu estou usando frases que estão contidas num livro sagrado Uhum. que constitui de algumas religiões. Mas eu também posso pegar de diversos outros. Aham. Posso pegar de diversas filosofias. Posso pegar da física. Do campo unificado da física. Aham. Se é um campo unificado, é unificado. Se é unificado, é um. Não tem dois? Aham. É isso, a gente é um campo unificado brincando de a fantasia de que, eu sou diferente, eu sou separado. Então o que eu faço não, o que eu fizer não, o que o outro fizer não me atinge. Claro que atinge. Você acha que está separado, então não vai te atingir, mas está te atingindo e você só não sabe. Quando você entender que tudo que tu fizer te atinge, tudo que o outro fizer te atinge, você só vai amar, né? O que você vai fazer? E Você vai hoje amar. você consegue, de boa. Não tem mais quem consiga. Não tem mais quem faz esforço pra nada. Porque até eu mandar a merda, alguém eu tô amando. Posso mandar a merda,
Posso, e sem problema nenhum. Sim. Porque, de novo, o conceito de que eu tenho que escolher um lado, você não tá tudo. O amor, ele ele não é baseado no que eu falo, no como eu falo, ele vem baseado na minha vibração, na minha frequência, na minha ressonância harmônica com o que é. O que ele é. E o que é, se tem dualidade, ele também tem raiva. Uhum. E o que é, se tiver alguém pisando no meu pé, mexendo com a minha filha, eu vou mandar a meta, se eu tiver que dar um soco, eu vou dar um soco, e se me encher o saco, vai ser pior. Porque é assim. Se eu tiver que fazer barraca, eu vou fazer. Por quê? Porque o que ele não é. O ser humano é que botou o divino como algo estático, que tem que ser algo único, de um lado, uma visão única. Não, ele é tudo. Uhum. Tudo. Se Deus é tudo, ele é tudo. Sim. Se Deus está em todos, ele está em todos. Se ele está em todos, ele está em todas as ações. Se ele está em todo local, ele está em todo local. Mas as pessoas querem botar Deus numa caixa. É porque vieram as religiões e fizeram essa separação. Essa é a verdade, né. Isso Mas é ele você que realmente está ele é falando, com isso eu não sim. mexo. Isso é você que está falando, ó, essa parte eu não estou falando nada disso. Eu estou só falando Eu entendo que assim. podemos trazer tudo para uma coisa mais ampla, onde a gente possa viver em harmonia com aquilo que a gente é. Porque tudo é muito simples, Xuxa. Simples, é isso? A gente que complica. Exatamente. A gente que caga tudo, vamos falar o É português isso, correto? mas faz parte. Faz também. É por isso que eu quero trazer essa brincadeira Sim. de trazer tanto trazer de um lado como do outro, porque no fundo é um jogo, Sim, é uma dança. E para dançar você precisa do parceiro para dançar. sim. Então você precisa ter o contraste. Então, dentro da gente precisa ter o contraste. Então, às vezes você sente raiva. Aí você se pune, se julga porque sentiu Culpa, raiva. aham. Não. Cara, eu senti raiva, tá bom. Posso da próxima vez não agir dessa forma. Ok, mas dessa vez eu não consegui me controlar. Aham. É falar, tá bom. Na próxima Eu vou tentar. E se vai ser também não melhor. e se não E se conseguir? não for, também não Ok, foi. Mas é. porque quem agiu através de ti, porque não tem você, essa é a ilusão. A ilusão é achar que tem um você. Isso é só ilusão, é só fingimento dele mesmo com ele mesmo. É essa entidade, que não é entidade, mas essa existência, que é o Uhum. que é, não tem forma, essa não forma brincando de forma. Então ela brinca de, eu vou fingir que não sei que sou eu. O tempo todo. É só fingimento. É só fingimento. É que o problema é que eu parei de fingir. Uhum. Que bom. É só isso, eu só parei de fingir, mas não foi nem escolha. Não foi uma escolha, eu vou parar de fingir, porque nem esse cara que pode parar de fingir existe. Só aconteceu, ele acontece. A vida ela vai acontecendo. Ela vai acontecendo. São acontecimentos que vão acontecendo e que vai se revelando. Por isso que a vida, por isso que são o livro das revelações. Porque ele é revelado a ti. Você não consegue ler o livro. Quem diz que entendeu a Bíblia não entendeu porra nenhuma, porque não tem como você entender, não tem como você desvendar, não tem. Lorota, mentira. É mentira. E cada um É interpreta de um revelado, é no seu jeito, tempo. é. E as revelações têm camadas. Elas têm camadas e são visões, como a minha vida é uma mentira. Qualquer coisa que você leia e traga vai ser uma mentira. O que eu estou falando aqui, tudo isso é lindo. Continua sendo uma mentira. Porque, de novo, é uma grande mentira. Não deixa de ser verdade. Mas é o ponto de vista desse que está vivendo uma vista de um ponto um pouco ampla. Só que mesmo assim não é. Porque tudo que sai da minha boca não é. Eu posso estar apontando para o que é, mas não é. Por isso a palavra pecado. Pecado é errar o alvo. Por mais que eu esteja falando de algo muito próximo e vivendo aquilo que eu posso estar vivendo, o que é? Posso. Mas a partir do momento que eu falar sobre o que é, já deixou de ser. Porque ele é inominável. Não tem palavras para falar daquilo que é. Não existe conceito mental possível para um ser humano pequeno, minúsculo, insignificante, achar que entende um plano de algo muito maior, mesmo sendo ele
o criador do plano todo, vivendo aqui, ele nunca vai ser o criador. Ele nunca vai ser, ele nunca vai entender o macro, ele nunca vai entender. Então, tudo que sair desta boca pequena é uma forma, é uma forma. Se já é uma forma, eu estou falando de algo sem forma, como é que eu já botei numa forma? Verdade. E se eu botei numa forma, eu botei numa forma. E se eu botei numa forma, eu encaixei. E se eu encaixotei, eu enquadrei. E se eu enquadrei, eu perdi. Porque ele não tem borda. Ele é infinito, e a hora que eu trago para uma palavra é porque eu quero filosofar sobre aquilo que eu vivo e sinto, porque eu sinto. Mas o que eu sinto não dá para trazer, como eu não posso te trazer como eu ganhei uma medalha. Eu não posso trazer o que eu sinto hoje como eu vivo, mas eu tento, eu me esforço e eu peço desculpa porque eu já errei. E eu já menti a entrevista inteira, quando eu falo do nadador, quando eu falo da pessoa que alcançou, chegou em algum lugar que não chegou em lugar nenhum, quando eu falo do ninguém, quando eu falo do vazio, quando eu falo do nada, quando eu falo do tudo, quando eu falo das revelações, eu estou mentindo o tempo todo. Mas eu estou tentando trazer a verdade nua e crua. A verdade nua e crua ela é essa. A verdade traz a mentira, porque elas andam juntas. Porque a partir do momento que eu falei, já falei em forma. Se está em forma, eu não posso falar sobre o que não tem forma. Por isso que Deus não se fala o nome dele em vão, não se fala o nome dele, porque ele é inominável, intangível. E eu estou tentando trazer ele para o tangível. Desculpa, eu sei que eu já caguei, mas é o máximo que eu pude fazer na melhor forma possível, com todo o meu amor possível. Você entende como é um paradoxo? A vida é Sim, paradoxa? total. Você está falando da verdade, você está mentindo. Olha que louco. É louco. Eu estou falando a verdade por trás da verdade, mas eu estou mentindo por cima de toda a verdade. E eu sei disso. Por isso que às vezes eu não tenho vontade de falar nada, de escrever nada e sumir. Essa é a minha maior vontade. Só que ao mesmo tempo, eu não tenho vontade. Enquanto tiver vontade de alguém querer sumir, eu tenho que ficar. E eu tenho que falar. Porque não é minha vontade. Não, Eu só sigo a é a vontade. vontade do maior E, ó, querendo que você É fale. isso. E eu falo. Aí eu falo isso aqui tudo, e depois eu olho e falo. Ai, quanta confusão eu falei. E não consegui apontar. Ou apontei, mas não consegui. Mas isso faz parte da vida. Então é sem peso, me divertindo, brincando de falar do intangível, Dançando. dançando com o contexto, dançando com a entrevista, sim. rindo de mim mesmo, porque essa é a grande charada. Quando tudo desmonta, o castelo desmonta. Só te resta uma coisa, uma única coisa. É uma gargalhada tão gostosa, mas tão sarcástica, de tudo isso que eu passei, de tudo isso que eu vivo, de tudo que eu viver, mas só me resta rir sarcasticamente comigo mesmo, porque eu falo, não faz sentido algum. Mas como eu amo isso. Que bom. Como eu amo. Essa é a brincadeira. É a grande sacada da vida. É falar, cara, nada faz sentido, porque eu não tenho para quem falar. Mas eu amo falar. Como é bom. Obrigado por me permitir falar. Algo que talvez ninguém entenda. Ou que um entenda, ou que ninguém entenda. Tanto faz, Tanto não tem faz, ninguém para whatever. entender. Ai, que me critique, me cancele, me xingue, fale o que quiser. Ai, vou sentir isso tudo. Que bom. Não troco por nada essa existência. Que legal. É por isso que é divino. É só viver o ser humano. Ser humano. Não é para ser. As pessoas querem transcender para encontrar o eu sou, que é o ser. Mas o transcender e chegar lá é você entender que é o ser no humano, é o divino humanizado, vivendo humano, com falha, com mandando a merda, com briga no trânsito, com guerra de um lado, com amor de um lado, com ódio de outro lado, e você no meio, vendo aquela dança toda que não faz sentido, olhando para tudo e amando tudo, mesma guerra, mesmo o outro, você ama tudo e olha para tudo e fala, ai, não faz sentido isso, mas como é bom isso tudo. Eu vivo isso aqui, se eu puder, mais e 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 mais, aí você começa a entender
talvez um pouco no coração, pois a vida continua como é, né? Porque é bom demais isso tudo, nessa bagunça toda, né? Esse caos, né? É bom. É bom, É bom. é bom, É bom. é bom, a vida ela é boa. Ela é boa. Aí eu comecei a dar valor, mas para dar valor à vida eu tive que perder o valor pela vida, eu tive que tentar ir de depressão. Você entende como é tudo uma brincadeira? Me faz querer não viver, me matar, tirar minha vida para me dar a minha vida. E aí no meio do caminho ele me faz morrer em vida. Uhum. Aí eu morro em vida, daí eu entendo o significado da vida, o valor da vida, o poder da existência em mim mesmo. Eu falo, nossa, como é bom isso tudo. Que lindo, agora eu quero viver mais milhares de anos. Tá, mas agora não é para você viver milhares de anos. Agora é só para tu curtir o momento agora, mesmo que ele dure um segundo, Aham. em termos de tempo. Sim. É que ele é eterno, é infinito esse segundo, essa entrevista. Que bênção. Que bênção poder abrir, que bênção poder falar sem medo, que bênção poder eternizar isso em mim, não para fora. Em mim, falei, nossa, vivi, falei tudo que eu quis uma vez, pronto, posso morrer agora. O corpo. Porque Aham. eu sei que eu não vou morrer mesmo. Então, você entende a Sim, brincadeira? Mas eu sim. pude viver. Sim. Vivi a experiência de falar tudo uma vez. Sem medo, sem peso. Sem nada. É verdade. Que gostoso, Xuxa. É isso, é leveza. É leveza. É isso que eu quero trazer nas palestras, que eu busco quando eu escrever o Ai, quando livro, eu quero estar sair o numa palestra livro. sua. Próxima palestra você me dá. Eu vou fazer um evento. Eu sei, mas não vai ser aqui em São Paulo, né? Eu Não, sei. eu vou fazer um evento em Florianópolis, dia Deixa 3 para os de telespectadores agosto. E não é evento de ensinar, porque, de novo, aqui não tem ninguém para ensinar. Mas eu garanto que você vai sentir tudo isso que eu estou falando de alguma maneira. E aí, no sentir, vai fazer sentido, que para mim sempre foi assim. Eu já li muito, estudei muito, mas só fazia sentido aquilo que eu lia quando eu sentia no coração. Uhum. Então é como se eu fosse trazer uma forma de brincadeira e dinâmicas e conversas, e diálogos e práticas, é claro, mas trazer a pessoa para ela, tudo que está no intelecto, cair pro coração. Aí a pessoa vai falar, "Ah, caiu a ficha, agora eu senti. Mesmo que seja uma coisa. Uhum. E essa uma coisa é como se fosse uma semente plantada. E aí a semente, ela tem que nascer, ela tem que Sim, germinar, você germinar. precisa regar. Aí a Sim, pessoa precisa fazer a parte dela. com Ela certeza. precisa regar esse amor, ela precisa regar, daí cresce as raízes, Sim, aí os aí frutos depois, vêm. e para a semente nascer, essa é a questão. Todo mundo quer a árvore e o fruto. Sim. Só que para a semente abrir, ela tem que romper uma casca. Ela tem que romper a casca. Para romper a casca, às vezes dói. Dói. Precisou doer para você hoje entender Claro. tudo isso. Só que a dor é a beleza de você olhar e falar, uau, valeu a pena, que nem ganhar uma medalha olímpica. Se não tivesse a dor do treino, não teria o tesão de ganhar a medalha olímpica. Se não tivesse o tesão de trabalhar todo dia, de cuidar de um filho e sentir a dor esse mês, para você ver teu filho bem saudável no futuro realizado, é porque você ficou um mês cheio de dor, se abaixando, se agachando, dando atenção, cansada, sem dormir, porque você cuidou, porque você olhou, porque você deu tempo de qualidade, então ele se tornou um adulto melhor, Verdade. mais equilibrado, emocionalmente, fisicamente. Então, a dor, ela faz parte do processo de você olhar para trás e falar, uau, que jornada incrível foi minha vida. Não, e a sua, não porque você está aqui, foi demais, é demais. A gente olha como ídolo nacional, como nadador, a sua jornada. Eu sempre falei que lá em casa a gente se inspirou, né, por nadarmos em legal. você. Que legal, que bacana. E que bom que hoje você tem essa percepção. Graças a Deus, eu falo assim, em nome de Deus, que você conseguiu ultrapassar essa casca, quebrar essa casca Ai, e dói, virou, né, tá aí. dói, mas é Muito. maravilhoso. É. É isso que eu digo para as pessoas hoje, por isso que aí a gente traz um ponto que eu falei lá atrás, aceitar a vida como ela é, que todas as oportunidades e ocasiões e situações que estão acontecendo agora, por mais difíceis que sejam, você não sabe o propósito. Tem um propósito. Tem. Tem um propósito. Eu nunca, na minha infância, na minha adolescência, na minha depressão, na minha jornada, eu achei que eu chegaria exatamente onde eu estou hoje. Falando do que eu estou falando, vivendo o que eu estou vivendo internamente. Não é externamente. Externamente ninguém sabe. Mas o louco da vida é que assim, a gente nunca amadurece só ganhando. A gente precisa perder.
às vezes, alguém, bens, coisas, para que a gente amadureça, porque parece que com só o ganho, a gente não Tem o um ego inflama, a gente fica Quer ver uma coisa? Eu não vou trazer religião, mas eu vou trazer uma frase, tá, ou um contexto. Quando Jesus olha para um dos que seguem ele, que segue, que obedece, faz tudo, na risca. Mas ele era muito rico, cheio de posses, e ele pergunta: Mas eu faço tudo por você, eu te sigo. Ele: Quer mesmo? Então larga larga tudo. tudo e me siga. Ah, não, mas largar tudo eu não quero. Ninguém quer, né? Porque Eu quis, dói. ou eu não tive opção. Eu não sei até hoje se eu quis ou se eu não tive opção. Na verdade, eu já sei que eu nunca tive opção e acabei querendo também, porque eu também não tinha opção de não querer. Então eu quis. Aham. Eu quis realmente entregar tudo. Eu quis realmente morrer em vida. Eu quis. Mas eu quis porque já era para querer. Não tem uma. Já era a vontade dele se realizando através da minha cabeça, da minha boca, internamente chorando no meu quarto todas as noites. Já era eu implorando. Me leva tudo, me toma tudo, me tira daqui. Mas não me tira daqui na depressão, já era outra fase. Já era a fase de que me, me arranca desse corpo e me mostra a minha face, me mostra quem eu sou, vai. De verdade, não aguento mais fingir. Então, mas esse é o convite, que é feito há milênios. Esse é o único convite. Confia, larga tudo. Só seja você, respira, cuida dos seus filhos, cuida do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu amigo, do seu trabalho, do seu carro, do seu gato, do seu cachorro. Cuida de você, cuida do seu corpo, da sua saúde, da sua mente. Cuida, cuida, ama, ama. Tudo que for tomar uma água, toma água com amor. Não tem certo e errado. Quer tomar um vinho? Celebra o vinho, mas não precisa tomar o balde de vinho. Uhum. Quer sair? Sai, mas também não precisa chegar às 8 da manhã virado, cansado, que daí tu não vai render no seu trabalho. Sai, se diverte, volta para casa, descansa. Entenda que o sono é importante, o descanso é importante, mas também se divertir também é importante. É, é, é fazer tudo com um pouco mais de consciência, um pouco mais de amor Aham. e um pouco mais de sabedoria. Não precisa excluir nada, Aham. mas também é dosar. Sim. Por exemplo, água. A água é saudável, mas se tu tomar demais, você se afoga, pô. É. Então nem água é saudável em Em excesso. Então é excesso, isso. É só verdade. pensar que, ó, menos é mais. Mas também não precisa parar tudo. Porque eu fui um que abdiquei de tudo. Tô falando de quem viveu isso tudo. Eu abandonei tudo. Eu abandonei, fiquei fazendo jejum de coisa. Eu vivi esses dois lados, os extremos. Aham. De tudo e pro nada. Mas daí eu descobri que o pêndulo só jogou pro outro lado, mas o negócio era o que já é chamado de caminho do meio. Simples, caminho do meio. Caminho do meio. Nem de um lado, nem do outro, vive no meio, que no meio está o equilíbrio. E a vida é equilíbrio, é harmonia, é Aham. balanço. É um balanço, é movimento. Você nunca vai estar feliz 100%. Você também não precisa estar triste 100%. Balança, um pouquinho feliz, um pouquinho triste, um pouquinho feliz, um pouquinho Como você triste. diz, eu gostei muito daquela vamos dançando, Dançando, é uma vamos dança. dançando. Porque a vida é movimento. Aham. Ela não. Se quer ver uma coisa que é louco isso, que a gente pensa. Eu vou trazer a palavra, eu não gosto da palavra, tá? Porque entra em religião, mas eu vou trazer a palavra existência, a palavra consciência, a palavra energia e a palavra Deus. Vou botar ela todos no mesmo contexto. Mas vamos trazer a palavra Deus como movimento, porque ele não para. Ele nunca parou de trabalhar, né? Uhum. Não para, não se Ele não cansa, para, não ele não é se cansa, ele não. Então ele é movimento. Vamos trazer a palavra movimento. sim. Se ele é movimento, ele é uma forma de uma energia que nunca para, está sempre dançando, sempre em movimento. Quando você tenta parar algo em ti, seja uma raiva, que aí você contrai essa raiva, você sente a mágoa, você contrai algo por alguém que você não perdoou na hora. A mágoa, ela para. Quando ela para, a vida para. Toda vida parada é morte. A mágoa são más águas. Água parada gera e apodrece e gera fungo. Uhum. Traz dengue, né, traz coisas também. Tudo. Aham. Então, seu corpo é de água.
Quantos por cento de água? Muito mais do que o resto tudo. Eu não sei se é 70, 80, mas eu não sou cientista, mas tá aí. É Aham. nessa média, é alto volume de água. Sim. Se você guardar mágoas, você tá parando as águas, tá morrendo, aí você tá ficando doente. Pode ser qualquer doença que você queira nominar, tem um monte por aí. Essas doenças psicossomáticas Sim, também. sim. Isso tudo é porque a gente tá querendo parar o fluxo da vida em ti. E você já é a vida, você é fluxo. Então, alguém te magoa? Perdoa na hora. Alguém te fez mal? Aceita que ele te fez mal, deixa ele no lado dele e fala, tudo bem, eu perdoo, eu vou seguir meu caminho. E não deixa parar nada. Uhum. Não deixa parar um pensamento negativo e ficar nele 10 horas. Pensou Remoendo, negativo? né? Tá bom, eu pensei negativo, tá bom, não vou mais remoer sobre isso. Errei. Briguei com meu filho, eu não deveria ter feito dessa forma. Analisa, pensa, opa, mas não fica trazendo pro travesseiro isso, não fica remoendo o passado. Não remoe o passado com o teu marido, com a tua esposa, com o teu filho, com você mesmo. Não, aprendeu. Tira a lição logo. Dever de casa, pega um caderno, faz o dever de casa. Pronto, passei, fiz o dever de casa. Hoje eu já não preciso mais falar sobre isso. E nunca mais toca nesse assunto, não precisa, já passou. Daqui pra frente é novo jogo. É como se você pudesse morrer toda noite e nascer toda manhã. Morre toda noite e nasce todo dia. Então, antes de dormir, faz o dever de casa, vê o que você aprendeu no dia. Aprendi? Amanhã eu não vou fazer de novo. E o mais bonito de tudo é que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amanhã, novo dia. Pronto, É acabou. por isso. Vambora. A misericórdia que dá é você mesmo. Toda noite, se você falar que agora eu vou dormir e vou morrer. Porque morrer dormindo, o que que é? Você entra em silêncio, você deixa de ser alguém quando você morre, quando você dorme. No dormir não tem mais ninguém ali. É o ninguém. Quando você dorme e acorda, é exatamente o momento onde ninguém se refaz. É aí que ele descansa. Para ele se refazer sua energia para voltar para viver de novo. Então você pode deixar naquele momento de sono todas as mágoas antes de dormir. Uhum. Deixa tudo e pede para acordar renovado, renovada, na glória do Senhor. E bora E bora seguir. continuar dançando. Isso, é uma dança. É uma dança. E dança não tem objetivo, a não ser se divertir. Sim. Que delícia de entrevista. Acho que a gente ficaria aqui dias, porque você não é só campeão nas águas, na natação, mas você também deu uma lição agora pra gente, com todo esse conhecimento que você auto-adquiriu, né, através dessa sua casca aqui, né, que você quebrou, através de ter vencido, porque você venceu sim a depressão, Pá, venci. né? Venceu. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Eu agradeço muito. Agradeço. A Márcia que fez essa ponte entre nós. E espero poder participar de alguma palestra sua. Quando estiver aqui em São Paulo, avisa para a gente avisar também Aviso. a galerinha do Instagram, do YouTube. E mais uma vez, obrigada mesmo. Eu sei que você saiu lá de São Paulo e veio com todo amor. Realmente você emana amor. Eu já entrevistei outras pessoas aqui que têm, mas você, ó, vou te falar, com todo esse sucesso que vem atrás de você, que né, você é uma simplicidade em pessoa, um amor mesmo, você emana amor. Obrigada mesmo. Obrigado, Eu que sempre agradeço. peço para os meus convidados deixarem uma mensagem, mas você deixou várias mensagens durante o Deixa uma programa. bem rápida. Tinha uma pergunta. Qual é a frase que você gostaria de deixar na sua lápide? Você já tem uma ideia disso? Aí eu tenho ideia total. Diga. Eu não quero lápide Tá, e a minha mulher já sabe. tá. O dia que eu morrer, não conta pra ninguém. Jura? Nunca teve ninguém, por que eu vou contar pra alguém? Cara, você é muito louco. Não conta pra ninguém. Você é muito louco. Se eu nunca existi, se eu de fato nunca vivi, pra que eu vou deixar alguma coisa pra alguém? Aqui ninguém, já só me enterra ou me joga ou me queima e só pega os filhos mesmo, pra eles Aham. saberem que o pai foi, pra não ficar naquela coisa onde tá meu Sim. pai, e que não tem pai também, mas já joga lá e faz o que quiser, mas não conta pra ninguém, não faz festa disso também não faz nenhum mise-en-scène, não tenho problema nenhum com isso, mas a frase que eu diria pras pessoas é, você já é. Só isso. Essa frase resolve tudo. Pode dar um abraço? Deve. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado. E a gente encerra aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Pior que é verdade. Cara, tu é louco demais.